Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 3 de novembro de 2024, em nossa série Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos aí chegando quase no finzinho do livro desse estudo. Lembrando que hoje nós vamos abordar o capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E vamos falar do item 5 e 6, que tem como subtítulo Mercadores expulsos do templo. Nós vamos, então, fazer a leitura do item 5 e do item 6. São bem curtinhos, e aí partimos para o nosso comentário de hoje. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: Não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18, e também está em Mateus, capítulo 21, versículos de 12 a 13. E no item 6, Kardec faz apenas uma pequena observação. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Observamos neste capítulo a grande tarefa de Kardec no trato com a mediunidade. Quando vamos olhar os diversos itens contidos neste capítulo, o nosso querido codificador está falando a nós a respeito da questão mediúnica. Nós sabemos perfeitamente que ela é um dom que nos é oferecido pela espiritualidade, por Jesus, por Deus, para que, de alguma maneira, nós possamos, através desse trabalho, realizar o amparo e a assistência a todos aqueles que nos procuram. Não importa qual seja a mediunidade que você tenha, não importa qual seja as mediunidades que você, porventura, possa ter, mas que ela seja usada de uma maneira muito correta em favor do próximo. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e especificamente estes dois itens que falam dos mercadores expulsos do templo, muitas vezes causa em determinadas pessoas que não fazem aí um estudo mais aprofundado a respeito dos momentos e dos ensinamentos de Jesus, causa aí uma certa estranheza
Porque nós ficamos imaginando Jesus, um homem repleto de bondade e de amor, entrando no templo e criando toda essa confusão, né? Expulsando aqueles que vendiam e compravam, derrubando as mesas daqueles cambistas, derrubando aqueles bancos que vendiam pombos e não permitindo que ninguém transportasse qualquer utensílio ali por dentro do templo. Nós ficamos imaginando a cena e provavelmente podemos pensar assim: poxa, né? Jesus, acho que perdeu o controle, perdeu a paciência, perdeu a tolerância. E, na verdade, nós sabemos que esse tipo de postura não condiz de maneira nenhuma com o nosso querido Mestre Jesus. Provavelmente a cena ela deve ter se efetivado de uma maneira completamente diferente daquela que a nossa imaginação acaba criando. Jesus entra num dos templos principais de Jerusalém e ali ele vai oferecer uma lição de que a religiosidade, e no caso nosso hoje, através do estudo do Espiritismo, a mediunidade, são coisas santas, são coisas muito significativas e importantes no contexto da nossa vida. Eu separei aqui alguns tópicos que devem ser colocados como reflexão para nós no que diz respeito a esta passagem de Jesus no Evangelho. Então vejam que interessante. Jerusalém sempre foi a grande cidade da Palestina, centro do poder e da religião hebraica. Salomão fez de Jerusalém o centro da civilização da Ásia Ocidental, onde construiu o grande templo no ano 1015 a.C., que ao longo do tempo foi destruído pelos babilônicos, mais ou menos no ano de 587 a.C., e depois reconstruído e destruído novamente pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, permanecendo apenas o Muro das Lamentações que hoje nós conhecemos. Olha como que é importante nós observarmos a história e não apenas observarmos a situação daquele momento. Então, Jerusalém sempre foi o grande centro na Palestina. E ali era o local onde se exercia o poder supremo, que era o poder material, o poder das leis, e principalmente onde se praticava de uma maneira muito forte e muito profunda a religião hebraica. Salomão constrói lá em Jerusalém, e ele já havia feito da própria Jerusalém o grande centro da civilização da Ásia Ocidental. Ele constrói ali o grande templo, que é esse que fala no Evangelho. E vejam bem, em 1015 antes de Cristo, 1015 anos antes de Cristo, foi destruído pelos babilônicos, mais ou menos em 587 antes de Cristo, e depois reconstruído e destruído novamente pelos romanos. Quer dizer, os próprios romanos reconstruíram e depois destruíram no ano 70 depois de Cristo.
E hoje o que sobra dele é o famoso Muro das Lamentações. E quando nós olhamos o Muro das Lamentações, nas imagens, pela internet ou até mesmo pela televisão, nós conseguimos observar a dimensão do tamanho que tinha o templo em Jerusalém. E aí ficamos imaginando o quanto deveria ser grande o número de sacerdotes que ali permaneciam, ali andando no meio da multidão, para se fazerem presentes por causa da religião hebraica, e como deveria ser maior ainda o número de pessoas que faziam o comércio, que compravam e vendiam. E, é claro, a enorme quantidade do povo que se aproveitava daquela oportunidade para poder comprar aquilo que precisava e, ao mesmo tempo, estar um pouco mais próximo dos famosos sacerdotes do templo. Na época de Jesus, Jerusalém exercia forte controle sobre a economia de todo o país, e o templo tinha um papel central. Coletava impostos, continha o tesouro, administrado pelos sacerdotes, e era um grande centro comercial. Ora, nós estamos falando de um templo religioso, onde, de alguma forma, ali deveria ser integralmente reservado para a explanação dos ensinamentos hebraicos, para a pregação hebraica, para o consolo do povo, para o consolo daqueles que necessitavam de amparo e de ajuda. Mas, dentro desta tarefa que deveria ser exercida dentro do templo, foi colocada também a coleta de impostos. Ali se continha o grande dinheiro, o grande tesouro que era administrado pelos próprios sacerdotes, e ali acabou virando um grande centro comercial. Os judeus, como se sabe, resgatavam suas faltas por meio do sacrifício de animais, e os mercadores lhes forneciam as vítimas. Então, nós vamos entendendo o que acontecia dentro do templo. Então, os judeus, para se sentirem perdoados pelas faltas que cometiam, sacrificavam animais. E os mercadores que estavam ali dentro, aproveitando-se deste momento, vendiam esses animais. E os judeus faziam isso dentro do próprio templo, para que os sacerdotes que ali circulavam pudessem observar que ele estava se redimindo do erro que havia cometido. E, consequentemente, por outro lado, aquele que havia vendido o animal pagava os seus impostos aos próprios sacerdotes. Olha que mecanismo já funcionava àquele tempo de Jesus. Os judeus, como se sabe, resgatavam suas faltas por meio do sacrifício de animais, e os mercadores lhes forneciam as vítimas, os vasos com perfumes e outros utensílios para oferenda, que eram trazidos para o templo e aí vendidos. Depois, o negócio se ampliou e o templo, que era considerado a casa de Deus, se tornou sede de toda sorte de transações comerciais.
Então, além do sacrifício dos animais, que expliquei agora há pouco, também se vendiam vasos com perfumes e outros utensílios que eram oferecidos para o perdão de algo que o judeu pudesse ter feito de errado. Aquela que era exclusivamente uma casa de Deus acabou se tornando um grande centro de transações comerciais. Então vejam que aquele local acaba sendo favorável a todos. Aquele que vendia, aquele que vinha se redimir do seu pecado e aquele que era o chamado sacerdote, o senhor da lei, o senhor do templo, o senhor conhecedor da religião hebraica. Então, tudo aquilo foi se movimentando de uma tal maneira que todos se beneficiavam. O fulano vendia o perfume, a oferenda, o animal, eu iria até o local e fazia esta oferenda, pedindo perdão pelos meus erros, automaticamente era visto pelos sacerdotes do templo e, consequentemente, por último, o sacerdote recebia o imposto daquele que havia vendido. Sem nenhum tipo de crítica. Parece que em determinados locais, hoje, em 2024, nós ainda encontramos situações idênticas ao tempo de Jesus, onde todo este processo funciona de uma maneira diferente, é claro, porque hoje nós estamos em 2024, mas a finalidade, o objetivo, parece que são quase que idênticos àquele tempo de Jesus. Os judeus vinham de muitas terras e cidades para o templo de Jerusalém, trazendo moedas dos lugares onde moravam. Assim sendo, eles precisavam usar uma moeda aceitável para pagar o imposto anual do templo, comprar animais para sacrifícios e fazer outras ofertas voluntárias. Então, cobrando uma taxa, os cambistas trocavam as moedas de diferentes lugares e valores pela moeda exigida. Olha que interessante. Assim sendo, eles precisavam usar uma moeda aceitável para pagar o imposto anual do templo, comprar animais para sacrifícios e fazer outras ofertas voluntárias. Então, cobrando uma taxa, os cambistas trocavam as moedas de diferentes lugares e valores pela moeda exigida. Quando chegava a época das festividades, esses cambistas montavam bancas no templo. O fato de Jesus ter acusado os cambistas de fazer do templo um covil de salteadores indica que as taxas que eles cobravam por seus serviços eram exorbitantes. Então vejam a que ponto chegou a tarefa que era exercida dentro da chamada casa de Deus. A que ponto chegou as artimanhas para que aqueles que ali permaneciam, os sacerdotes,
e aqueles que eram os cambistas, aqueles que eram os vendedores, tudo era feito exclusivamente para que eles próprios fossem beneficiados. E o povo comum, que muitas vezes vinham de regiões muito longe, esse povo tinha que dar um jeito de pagar a taxa anual, de trocar as moedas da sua região pela moeda vigente do templo, comprar animais e comprar oferendas. Matar o animal, oferecer as oferendas, isso diante dos olhos dos sacerdotes, que no final recebiam seus benefícios através dos impostos. Quero deixar claro que aquilo que disse anteriormente, com relação ao tempo de Jesus e os dias de hoje, não significa nenhuma crítica, nenhuma palavra ofensiva a nenhum segmento religioso, a qualquer lugar do nosso país ou do nosso mundo. Mas hoje, em que nós vivemos o ano de 2024, ainda, infelizmente, encontramos locais e setores que parecem idênticos ao tempo de Jesus, quando ele entra ao templo. Muda o cenário, muda a roupagem, mudam os personagens, mas os trâmites são quase que parecidos. Para que a chamada casa de Deus seja, na verdade, uma oportunidade para que um determinado grupo acabe se beneficiando com tudo. E a grande população, a grande massa carente e necessitada da casa de Deus, encontre ali uma outra atividade, e não exclusivamente o amparo emocional, psicológico, físico e espiritual de que tanto necessita. O Templo de Jerusalém não tinha mais nenhum aspecto religioso quando Jesus exerceu naquela cidade a sua missão. Eram mesas de cambistas, cadeiras dos que vendiam pombas, ovelhas e bois. Então, para mostrar que aquele local destinava-se à oração e instrução, o mestre resolveu expulsar os mercadores do templo. Além disso, ao derrubar as mesas dos cambistas e dos vendedores de pombos, Jesus quis mostrar que condenava o tráfico das coisas santas sob qualquer forma, pois Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Então, essa foi a grande finalidade deste momento vivido por Jesus. Porque ali era exclusivamente a casa de Deus, destinada à oração e à instrução. Então, isso fica como um ensinamento para todos nós que frequentamos um templo religioso, para todos nós que frequentamos uma casa espírita, para todos nós que temos uma mediunidade.
O que temos feito daquilo que nos foi dado gratuitamente? Será que o nosso templo religioso, será que a nossa casa espírita tem sido verdadeiramente um local para oração e instrução? Porque a oração nos permite o religar-se com Deus, enquanto que a instrução oferece-nos a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, para sermos pessoas melhores. O que temos feito deste dom mediúnico que nos foi dado gratuitamente para aprendizado, para amparo e ajuda ao próximo. Será que temos exercido esta tarefa de maneira santa, de maneira correta? Por isso que disse lá no começo como é importante conhecer a história para que nós possamos fazer uma ligação do tempo de Jesus com o nosso tempo atual. Por que, neste meio do caminho, Kardec relembra aquelas questões do tempo de Jesus e permite que nos dias de hoje, ao estudarmos, como no caso de hoje, o Evangelho, venhamos a nos recordar daquele instante de Jesus e automaticamente tirar aquilo como lição para os dias atuais. No entanto, muitos não conseguiram compreender esta passagem. A grande maioria confunde a atitude firme e enérgica de Jesus com um ato de violência. Firmeza e atitude enérgica não são gestos de violência. Firmeza e atitude enérgica não são gestos de violência. Assim como a bondade não significa complacência. Então, Jesus age de forma firme e enérgica, mas não é violento. Ao mesmo tempo que sua personalidade mostrava para nós a sua profunda bondade, o que não significa que Jesus deveria ser complacente com aquilo que estava acontecendo. Ser bom não é passar a mão na cabeça de quem comete erros reiteradamente. Ser bom não é passar a mão na cabeça de quem comete erros reiteradamente. Você ficaria de braços cruzados se presenciasse um crime, sabendo que poderia detê-lo? Isso não seria conivência? Não seria uma fraqueza de caráter? Ser enérgico é uma virtude, não é defeito. Então, era uma virtude de Jesus. Ser enérgico é uma virtude, não um defeito. Um pai, muitas vezes, tem que ser firme, até severo, com o seu filho, para que ele perceba que há limite. Foi isso que Jesus fez. Bondoso, mas ao mesmo tempo firme e enérgico, Jesus adentra ao templo para coibir, proibir e expulsar tudo aquilo que estava fora do verdadeiro propósito do templo, que era a oração e a instrução na casa de Deus. Então, este item, este pequeno dado que aqui colocamos, ele é extremamente importante para as nossas reflexões. Firmeza e atitude enérgica não são gestos de violência, assim como a bondade não significa complacência. Ser bom
não é passar a mão na cabeça de quem comete erros reiteradamente. Ser enérgico é uma virtude, não é defeito. Por isso que nós confundimos esta passagem de Jesus, acreditando que Jesus tenha perdido o controle das coisas. E não é verdade. Jesus era a bondade por excelência. Só que naquele instante, Jesus tinha que agir de forma firme e enérgica para coibir, para colocar um fim naquilo que estava acontecendo. Em outras circunstâncias, Jesus também condenou a cobrança pelas preces e pelo dom gratuito que recebemos de Deus, a mediunidade. Porque Jesus, em vários pontos, como os discípulos, em vários pontos, e os seus apóstolos, falam da mediunidade, exercem a mediunidade, mostram a mediunidade. Só que essa palavra não existia naquele tempo. Por isso que as pessoas ainda teimam em negar a mediunidade, em negar esta comunicabilidade com os espíritos. Temos exemplos com Jesus, temos exemplos com os apóstolos, temos exemplos com aqueles que foram discípulos, temos exemplos com aqueles que foram seguidores. Em toda parte há sinais da mediunidade, que era interpretada de uma forma diferente, mas havia sim a comunicabilidade com os chamados mortos. E esse momento do templo não foi único na passagem de Jesus. Jesus já havia condenado a cobrança por prece. Cobrava-se por prece e cobrava-se pela mediunidade. Será que nós não vemos isso hoje? Cobrança pela prece, cobrança por uma suposta mediunidade? Lembram que eu falei lá atrás a respeito das circunstâncias que são idênticas até mesmo nos dias de hoje? A cobrança por prece, a cobrança pela mediunidade existe nos dias de hoje. Cobrança pela utilização de um dom mediúnico que deveria servir para o meu aprendizado, para a minha reeducação e não para que eu me venha beneficiar daquilo. Será que são coisas distintas? Ou será mesmo que mudou o cenário, mudou a roupagem, mudaram os personagens e as coisas ficaram quase que idênticas? Ele disse para tomar cuidado com os escribas, os religiosos, que, a pretexto de longas preces, devoravam as casas das viúvas, isto é, roubam as suas fortunas. E fez a seguinte recomendação para os seus apóstolos: curem os doentes, ressuscitem os mortos, curem os leprosos e expulsem os espíritos maus. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, para ensinar que ninguém deve cobrar por aquilo que não adquiriu pelo estudo ou pelo dinheiro. Olha que mensagem de Jesus. Vejam como é importante o estudo. Vejam como é importante o conhecimento. Não é decorar na cabeça, ter na ponta da língua tudo, mas é a assimilação do estudo,
a assimilação do conhecimento. Ele disse para tomar cuidado com os escribas, os religiosos, que, a pretexto de longas preces, devoravam as casas das viúvas, isto é, roubam as suas fortunas. E fez a seguinte recomendação para os seus apóstolos: curem os doentes, ressuscitem os mortos, curem os leprosos e expulsem os espíritos maus. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, para ensinar que ninguém deve cobrar por aquilo que não adquiriu pelo estudo ou pelo dinheiro. A mediunidade, ela não foi adquirida por estudo e nem por dinheiro. Foi uma bênção. Então não devo cobrar por ela. O bem que eu realizo não foi conquistado pelo dinheiro ou pelo estudo. Foi pela minha vontade íntima e pessoal. Não deve ser cobrado. O passe que oferecemos, o atendimento fraterno que oferecemos, não foi conquistado nem pelo dinheiro e nem pelo estudo. Devo dar gratuitamente. Por isso que Jesus orienta os discípulos, ou os seus apóstolos, a seguirem a tarefa, realizando tudo aquilo que ele já havia feito, sem nada cobrar. Dar gratuitamente aquilo que gratuitamente nós recebemos. A mediunidade não é uma profissão. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Fala-nos isso o codificador. A mediunidade não é uma profissão. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Ela não existe sem a ajuda dos espíritos. Não há mediunidade sem os espíritos. Não há mediunidade sem os espíritos. Por isso que quando o médium se transvia na sua tarefa, os espíritos se afastam. E aquela tarefa começa a murchar, porque não há a intervenção dos espíritos superiores. Pode haver a intervenção de espíritos mistificadores, mas que serão logo descobertos em razão das posturas, das palavras, dos sentimentos, dos pensamentos e das ações do próprio médium. Ela não existe sem a ajuda dos espíritos. Portanto, o médium curador que transmite o fluido salutar dos bons espíritos não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos são os maiores exemplos. Ainda que pobres, não cobravam pelas preces e curas que realizavam. Sejamos como os apóstolos do Cristo. Quem realmente se dedica ao bem e o faz com gratuidade, experimenta incomparável felicidade. Por outro lado, aqueles que cobram pelas bênçãos divinas perdem o auxílio dos bons espíritos e sofrerão no futuro as consequências dos seus atos. Então, tudo que fazemos por Deus, tudo que fazemos por Jesus, tudo que fazemos pelos espíritos amigos, tudo que fazemos pela doutrina espírita, tudo que fazemos pela nossa religião, seja ela de que natureza for,
deve ser feito de forma gratuita, porque nada nos pertence. Nós somos apenas médiuns, medianeiros, intermediários. Sem os espíritos não há mediunidade. Cultive bons sentimentos em seu coração. Faça o bem sem exigir qualquer recompensa. O nosso coração é o verdadeiro local de adoração ao Senhor e deve ser puro, livre de quaisquer interesses inferiores. Saibam que o tempo virá em que, praticando os homens a lei do amor, não mais eles adorarão o Pai, nem no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade, em que, por todas as nações, a terra será chamada casa de oração. Olha que bonito. O grande templo é o nosso coração e a nossa mente, onde ali verdadeiramente adoramos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, à vida. Nós vamos ao templo religioso, à casa espírita, para nos utilizarmos daquele momento no exercício caritativo em favor de quem precisa, levando oração àquelas pessoas e, ao mesmo tempo, levando instrução para elas. Mas se aquele templo religioso ou aquela casa espírita não existisse, e o nosso coração e a nossa mente fossem puros de verdade, poderíamos adorar a Deus, a Jesus e a eles pela mente e pelo coração. Cultive bons sentimentos em seu coração. Faça o bem sem exigir qualquer recompensa. O nosso coração é o verdadeiro local de adoração ao Senhor e deve ser puro, livre de quaisquer interesses inferiores. Saibam que tempo virá em que, praticando os homens a lei do amor, não mais eles adorarão o Pai, nem no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade, em que, por todas as nações, a terra será chamada casa de oração. Olha que bonito. Que bonita essa finalização destes itens que reservamos aqui para o nosso estudo desta noite. E volto a repetir como é importante conhecer um pouco da história. E como também já havia dito anteriormente, não é gravar tudo, decorar tudo, ter tudo na ponta da língua. É estudar e colocar aquele estudo na nossa consciência, na nossa bagagem, para que conforme vamos lendo ou estudando os livros, ou o Evangelho, ou a vida de Jesus, aquilo vai surgindo na nossa mente para que nós possamos entender e compreender. Não há de maneira nenhuma, nesta passagem de Jesus, nenhum ato de violência. Há sim um ato de energia, de firmeza, de não passar a mão em cima da cabeça daqueles que continuavam errando repetidamente. Eu costumo, às vezes, dizer que, em determinadas situações da vida, mudou-se o cenário, a roupagem e alguns personagens, mas hoje ainda vivemos situações praticamente idênticas do tempo de Jesus.
de mais de 2000 anos atrás. O que mostra o quanto ainda nós não aprendemos a essência da lição, que é a nossa intimidade, a mudança do nosso interior, a tal chamada reforma íntima, que nada mais é do que a purificação da nossa mente, do nosso coração, dos nossos atos, para que sejamos pessoas melhores, para que possamos ser pessoas diferentes, espíritos de uma luz maior, espíritos de um conhecimento mais profundo, para que tudo aquilo que façamos seja feito de forma gratuita, seja feito de forma bondosa, seja feito de forma amorosa em favor daqueles que precisam. Então, fica aí o nosso estudo desta noite, o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Os itens 5 e 6, que tem como subtítulo Mercadores expulsos do templo. Quero desejar a você um bom final de domingo e que você tenha uma semana repleta de muita saúde, muita paz, muitas oportunidades de estudo e de reflexão, e que Jesus abençoe a você, a sua família, o seu lar, o seu trabalho e toda a sua caminhada. Como sempre fazemos, convido a você para que nos ajude na divulgação do canal, para que nos ajude na divulgação de toda a nossa programação semanal. E nos ajude também na divulgação da nossa web rádio Espiritismo e Vida, www.webradioespiritismoevida, tudo junto, .com.br, www.webradioespiritismoevida.com.br. Uma programação diária, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Agradeço de coração o seu carinho e a sua bondade e nos vemos na próxima quarta-feira, às 21 horas, na nossa série Relembrando Chico Xavier. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.